Boa tarde, gente. Vamos começar então a nossa aula de hoje, na qual nós vamos discutir primeiramente o artigo de Marcelo Cândido entre a Antiguidade Tardia e Alta Idade Média. Antes de começar a trabalhar, a discutir esse artigo, eu queria conversar com vocês a respeito das nossas aulas. Então, hoje eu vou deixar essa aula para vocês no grupo do Facebook. A partir de semana que vem, a partir das 7 horas, eu estarei online para a gente discutir as questões a respeito dos textos, para vocês fazerem perguntas, eu responder essas perguntas e também comentar os trabalhos que eu vou dar para vocês no final de cada aula, que eu também vou deixar para vocês no grupo. Eu queria pedir para vocês também, gente, que o representante da turma se manifeste para mim, coloque: eu sou fulano de tal, representante do grupo, para eu, às vezes, conversar com ele um pouco mais, pedir para ele, por exemplo, colocar os textos de um grupo para o outro, de Facebook para WhatsApp, ou, por exemplo, adicionar as pessoas, vou colocar ele também como administrador dos grupos, para ele participar também dessa parte administrativa da sua turma. Terminando isso, vamos para o texto. Esse texto está em português, está online e eu acredito que todo mundo leu ele. No caso do texto de Chris Wickham, eu coloquei para vocês no Facebook, vocês viram o texto em espanhol. Eu entendo que tem gente que tem dificuldade de ler em espanhol. Por favor, gente, quem já tem feito o xerox desse texto, quem conseguir digitalizar, por favor, coloquem para todo mundo, porque é um texto importante, é um texto muito bom e seria bom que todo mundo conseguisse lê-lo, tá bom? Então vamos começar com o artigo do professor Marcelo Cândido, que é um professor da USP, que trabalha com Alta Idade Média. Ele trabalha com o Reino Franco, mas nesse artigo ele está trabalhando a questão bibliográfica, como a Alta Idade Média foi vista, foi analisada, foi estudada durante o século XX. Então ele faz uma análise bibliográfica sobre a Alta Idade Média e a partir desse artigo vocês podem conhecer como se desenvolveu o pensamento sobre esse período e quais autores influenciaram as interpretações deste período. Ele fala que no início do século XX, a Alta Idade Média era apresentada como fruto da decadência romana. Por exemplo, Ferdinand Lotz, que em 1927 escreveu O Fim do Mundo Antigo e o Princípio da Idade Média, fala que o Estado romano, depois das reformas de Diocleciano e Constantino, não suportou a sua grandeza e entrou em colapso. O Ferdinand Lotz também é um autor que Chris Wickham vai citar no seu texto, talvez vocês prestaram atenção, quando ele fala que o Império Romano não morreu, ele foi assassinado. Foi assassinado, no caso, pelos bárbaros que vieram e acabaram com o Império Romano. Mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes, em 1924, Marc Bloch, que pertenceu à Escola dos Análises, tratou desse período como a germinação de realeza sagrada. Ele escreveu Os Reis Taumaturgos em 1924 e mais tarde vieram os historiadores marxistas. O problema dos historiadores marxistas mais recentes, não estou falando dos últimos tempos, é que eles constroem as suas análises em torno dos meios de produção e deixam para o segundo plano temas como práticas jurídicas, relações de parentesco, práticas religiosas e por isso, definindo a Idade Média a partir do modo da produção, no caso, para eles, Idade Média e modo de produção feudal, o ápice desse modo de produção feudal, para eles, é atribuído para Baixa Idade Média. Então, eles acabam desprezando o período de Alta Idade Média, que para eles somente um período de germinação desse modo de produção feudal que vai entrar
seu funcionamento, vamos dizer, já bem mais tarde, a partir do século XIII e XIV. Mas não só os marxistas, eles acabam desprezando este período. Quem vê a Alta Idade Média somente como um período de transição, muitas vezes são os autores que estudam pensamento medieval. Por exemplo, o professor Marcelo, ele aponta que tem alguns autores que estudam o pensamento medieval abordando Santo Agostinho e depois passam já para o estudo de teocracia pontífica, quer dizer, para a época de Reforma Gregoriana, passando mais ou menos, pulando mais ou menos 600 anos de um período para outro. Uma curiosidade também que o professor Marcelo aponta é que os autores que tratam desse período não como a Alta Idade Média, mas como a Antiguidade Tardia, que vem em contraposição da Alta Idade Média, não interpretam a instalação dos reinos bárbaros como um fim do mundo, como um símbolo de decadência. Assim, por exemplo, Henri Marot, com seus trabalhos sobre a Antiguidade Tardia, e Peter Brown também, que trabalha esse período como a Antiguidade Tardia, eles analisam esse período enfatizando as inovações, as mutações, a criatividade do mundo romano, do qual derivam as novas estruturas mentais, sociais e religiosas. Esta é a opção também do historiador brasileiro Reinaldo Frigueto, que é professor da Universidade Federal do Paraná, que mostra como o legado político do período republicano foi recuperado na Espanha visigótica. Porém, gente, o crise do Império Romano, visto como justamente crise, declínio, fim, é um tema muito recorrente na historiografia moderna. A causa da crise é questionada desde os pensadores do Renascimento. O professor Marcelo aponta para a existência de mais de 210 hipóteses distintas a respeito desse problema. Por que essa crise aconteceu? Ele fala também por que desde o final do século XIX até o século XX, até o começo principalmente do século XX, os autores que trabalham com esse período veem essa sensação de decadência. Primeiramente porque eles vão trabalhar com fontes desse período. E quem que escreve as fontes desse período? Pensam bem. A maioria dos autores do fim da Antiguidade ou da Alta Idade Média são os bispos católicos, que na verdade são herdeiros diretos da aristocracia senatorial romana, que realmente se sentiam como relictos culturais de uma grande civilização naquele momento. Para eles, realmente, aquele período era visto como declínio, porque eles pertenciam a uma parte daquela civilização que estava em decadência, e muitas vezes eles não percebiam, ou eles ignoravam, ou não apreciavam as coisas novas que estavam surgindo, as novas sistemas que estavam se formando naquele período. Então, a leitura dessas fontes, que a gente até hoje continua trabalhando com essas fontes, mas os historiadores do fim do século XIX e começo do século XX, eles ficam mais impressionados, mais ligados à questão emocional do autor. Então, eles, junto com autores que estavam escrevendo, eles sentem esse fim do mundo e abordam esse período como fim do mundo romano, sem perceber o nascimento de uma nova época, de uma nova estruturação que é a Idade Média. Então, na verdade, o conhecimento das sociedades da Alta Idade Média nas últimas décadas foi profundamente renovado.
E, por exemplo, o próximo texto que a gente vai ver do Chris Wickham, que é um dos autores que trabalha esse período de uma maneira bastante renovadora. E mais uma coisa interessante, Chris Wickham é um autor marxista, um marxista assumido. No entanto, ele consegue trabalhar o período de Alta Idade Média sem sem viciar nos modos de produção, como muitos autores marxistas fazem. Então, o texto dele, gente, é muito interessante. Então, por favor, leiam esse texto para a gente poder discuti-lo no nosso encontro online. Agora vamos passar para o capítulo Crise e Continuidade da obra de Chris Wickham, O Legado de Roma. Então, a obra de Chris Wickham, O Legado de Roma, fala das transformações que ocorreram no território do Império Romano nos anos 400 e 550, quer dizer, esse capítulo que fala. Ao trabalhar com este período, o autor apresenta 4 períodos cronológicos, até 425, até 455, até o ano 500 e depois do ano 500. E mostra quais foram as principais mudanças que marcaram cada um desses períodos, mas também quais foram as permanências, as estabilidades que se conservaram. E na verdade, durante o texto nós percebemos que mesmo enumerando várias transformações, Chris Wickham ele insiste em acentuar as permanências. O leitor dele fica convencido de que o legado romano continua em praticamente todas as esferas sociais da Antiguidade Tardia ou da Alta Idade Média. Assim, o autor aponta para a entrada dos grupos de godos em Império em 394, cujo avanço resultou em 410 o saque de Roma. Ele vai comparar esse saque de 410 ao que aconteceu com a Torre de Nova York, por exemplo, em 2011. Foi um choque, foi uma coisa que abalou o Império Romano, no entanto, que não trouxe nenhuma dúvida sobre a sua perenidade, tá, gente? Apesar do saque de Roma, que aconteceu em 410, os moradores do Império Romano não consideraram esse momento como se fosse o fim do Império, ou não começaram a se sentir que o fim do Império está chegando. Os exércitos romanos, diante dessas ameaças de godos, eles se agruparam, e os godos que dependiam dos cereais do Mediterrâneo fizeram um acordo com o Império e se assentaram em torno de Tolosa. Mais ou menos nesse período começa a ser construído o reino de Tolosa dos visigodos, naquele período dependente politicamente do Império Romano. Já o Oriente nesse período foi marcado por grande revitalização econômica, de acordo com o autor. E a principal estabilidade desse período que o Chris Wickham aponta é justamente aquilo que eu acabei de falar, é uma clara confiança no futuro imperial. Apesar dos conflitos militares, o império parece invencível, parece que ele sempre vai se recompor de todos os problemas, de todos os ataques dos bárbaros que vão acontecendo. Já o período até 455 mostra-se mais turbulento. Na verdade, é um período muito interessante. Enquanto a Gália, graças ao esforço de Aécio, que era um general romano, continuou sob a hegemonia romana, a África ficou em poder dos vândalos. Vocês viram que bem no comecinho ele vai descrever a relação entre os vândalos que estão na África e a Roma, e o fato dos vândalos serem arianos, e eles eram arianos, vamos dizer, fanáticos. Eles acabam proibindo
a vertente católica da religião cristã. Na verdade, foram os primeiros fanáticos religiosos que falam em heresia, tratando de outra forma do cristianismo. Mais tarde, a Igreja Católica vai agir dessa maneira também. Mas naquele momento, os primeiros eram os arianos, que começam a expulsar os católicos, os cristãos nicenos, né, os católicos dos seus territórios. Então, como a Gália continuou sob hegemonia romana, a parte romana da África ficou em poder dos vândalos, que não fizeram um acordo com o império, mas se apropriaram, ao contrário, de todos os produtos do comércio e dos meios de produção, vamos falar em vocabulário marxista, dessa província romana. A Espanha, a Península Ibérica, naquele período, a província Espanha de Roma, estava em poder dos suevos. E perda desses territórios resultou o déficit do sistema fiscal. E, como consequência, a impossibilidade de manutenção das tropas. Isso tudo também levou ao aumento dos impostos. E esse aumento dos impostos, obviamente, levou o descontentamento de várias camadas de população. Falência de alguns, somente o descontentamento dos outros, a negação de pagar esses impostos de alguns também, que começa, a partir disso, dentro do império, começam a surgir vários focos de descontentamentos, às vezes somente nas palavras e às vezes também militares. Por exemplo, esse período ele é marcado por surgimento dos bandos de camponeses que abandonam as suas terras e se juntam atacando a população. O nome desses bandos são bagaúdas, ou bagaúda é como em latim, e eles acabam se tornando uma grande ameaça militar para o Império Romano. Tanto que contra eles, o Império Romano, se organizando as tropas, muitas vezes coloca as suas tropas militares para combatê-los, ou para que as camponeses que continuam, né, produzindo, pudessem produzir livremente, pagando os seus impostos. Nesse período, os bárbaros eles já vão aparecer como atores políticos estáveis. Se até 455 os bárbaros eram como se fosse uma ameaça passageira, eles vinham e iam embora, no período a partir de 425, os bárbaros passam a fazer parte da política romana. Tanto que alguns autores, como por exemplo Salviano de Marselha, vão escrever que os romanos preferem ser governados pelos bárbaros para escapar da injustiça fiscal da Roma. É muito interessante porque esse autor, ele é bastante usado como fonte. Ele é um dos poucos religiosos que escreve acusando o poder romano, o poder imperial, em aumento de fiscalização, em fiscalização injusta, em impostos injustos que surgem naquele período. E falando que a vinda dos bárbaros é um castigo para os governantes romanos e salvação para os romanos que não aguentam esse fardo fiscal de Roma. Então, por isso é um momento interessante, é um momento quando vem a aceitação dos bárbaros dentro do território do Império Romano. Porém, gente, na segunda metade do século V, as transformações políticas foram muito notáveis. Eles já são muito mais notáveis do que até 455.
Em primeiro lugar, o ano de 476, um ano que vocês todos conhecem ainda desde a escola, né? É o tradicional fim do Império Romano. É quando o último imperador, o Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, que era um general romano, e que não colocou, ele não assumiu depois o papel do imperador. Normalmente, quando aconteciam essas deposições imperiais, né, essas reviravoltas políticas, a pessoa que vinha e assumia poder, ela se colocava, se coroava, se tornava imperador. Nesse caso não. O Odoacro, ele que governou a Roma depois, ele depôs o imperador, e ele governa Roma depois, mas ele governa como patrício, em nome de Zenão I, que era o imperador do Império Romano Oriental. Porém, por que o Wickham fala de 455 como ano de transformação, como ano que vai trazer as principais mudanças? Porque, gente, em 455, o Genserico, o rei dos vândalos, ele toma a cidade de Roma. E quando ele toma a cidade de Roma, essa tomada dele de Roma em 455 mostra uma situação bastante diferente, porque até aquele momento a tomada de Roma normalmente significava que as pessoas que vinham respeitavam a cidade. No caso dos vândalos, tanto que vocês conhecem que o nome, né, o nome de vândalo até hoje continuou como se fosse uma coisa negativa, né, apesar que era nome de um tribo somente, um tribo que ocupou províncias africanas romanas. Por quê? Porque eles se comportaram como a cidade romana sem respeito algum. Sendo arianos, eles viam os católicos não somente como inimigos políticos, mas também como inimigos religiosos. Então, esse saque de Roma marcou o Império Romano, marcou os próprios romanos. Por isso, o período de 455 e 500 é marcado pelo surgimento, pela aparição desses reinos bárbaros, como se fossem sistemas políticos autônomos e independentes. Não é só no caso dos vândalos, mas também os visigodos em Espanha, em Península Ibérica, os francos que chegam a Tolosa e tentam e expulsam os visigodos da Tolosa, naquele período que os visigodos vão mudar para a Península Ibérica, abandonando esse seu território que vai ser ocupado pelos francos. Os ostrogodos vão acabar entrando em Roma, ocupando a Itália, e os vândalos, como vocês já ouviram, acabam se fixando na África. É um período de surgimento e enraizamento dos reinos bárbaros no antigo Império Romano. São os reinos bárbaros que acabam não aceitando o domínio político de Roma, gente. Tanto que o próprio Roma está sendo conquistada pelos bárbaros. Então, é um período quando esses reinos se instalam e começam a construir sua própria cultura, sua própria política, mesmo a princípio adotando a estrutura política romana. Como os reinos são diferentes, como os tribos que vão tomar poder nesses reinos são diferentes, os reis bárbaros, apesar de aceitar a antiga aristocracia romana e deixar para essa aristocracia romana alguns cargos burocráticos dentro dos seus reinos, eles vão acabar transformando aquela cultura romana. A maioria deles, gente, estão falando em latim, tá? Apesar de vir e firmar sendo os tribos germânicos, eles adotam a língua, por exemplo, latina.
No entanto, eles vão transformar culturalmente. Por exemplo, olha só que interessante, todas as aristocracias hierárquicas laicas acabam se tornando militares. Por quê? Porque a aristocracia dos reinos bárbaros é uma aristocracia militar. E se tornando militar, a cultura da elite laica perde a sua função como indicador do status. Então, uma pessoa que sabe escrever poesia, que fala latim perfeitamente, que conhece os clássicos romanos, isso não significa mais que ela é uma elite. Agora, elite é um militar capaz de realizar conquistas, capaz de reger o exército. Dá para entender isso? Então surgem essas transformações. A erudição, gente, passa a ser privilégio da elite religiosa, porque a igreja se torna a única alternativa de uma aristocracia que não seja militar. Tanto que justamente por isso a elite senatorial muitas vezes acaba entrando na igreja, se tornando os bispos, se tornando a elite religiosa, porque é o único meio que ela encontra de não fazer parte, primeiro porque é um espaço que está mais vazio, porque os cargos militares já estão todos ocupados por os generais bárbaros que vão vir junto com o rei. Em segundo lugar, porque eles se sentem mais próximos a esse tipo de atividade. Porque, como você sabe, nesse período, o bispo, muitas vezes, ele fazia papel de um magistrado principal da região, da cidade. Os bispados, eles acabaram adotando as funções burocráticas dos magistrados romanos. E então, o que nós estamos vendo? Quais transformações principais que nós estamos vendo? Em primeiro lugar, os bárbaros, eles vão trazer os seus próprios costumes, a sua própria legislação, a sua própria noção de justiça. No entanto, eles não vão negar os costumes, o direito romano também. Eles vão tentar coexistir. No primeiro momento, eles vão coexistir separadamente, tanto que vários reinos haviam legislação diferente, uma legislação para os bárbaros e outra legislação para os romanos. O exemplo, por exemplo, de Península Ibérica, a Espanha Visigótica, ela uniu as aristocracias bárbaras e romanas somente com o reinado de Ricaredo, no início do século VII. Até aquele momento, a aristocracia gálica, que ocupava funções religiosas na maioria das vezes, a aristocracia bárbara, que fazia parte da corte régia, estava formando uma elite em torno do rei, estava separada, tanto que o casamento entre os dois eram proibidos. É uma questão muito interessante. No entanto, isso não quer dizer que a partir desse momento o legado romano foi completamente abandonado. Como eu já falei, eles continuam falando em latim, eles continuam usando o direito romano para formar sua própria legislação, eles continuam usando muitas vezes a divisão geográfica romana. Os bispos passam a ocupar a função dos magistrados romanos. Então, nós temos muitas permanências que continuam nesse período, tá, gente? É mais ou menos disso que fala para nós o texto de Chris Wickham. Agora, terminando com o texto, eu estava pensando que tipo de tarefa que eu vou dar para vocês. E eu pensei, se eu vou fazer aqui perguntas a respeito do texto, vocês todos vão reclamar que vocês não conseguem ler em espanhol e vocês estão sem o texto em português. Então, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista dos nomes dos grandes personagens históricos desse período, dos reis, dos generais, e eu vou pedir a cada um de vocês pegar um nome, por favor, não repetem, fazem diferente, coloca cada um, eu sou, sei lá, Gisele, eu peguei nome do
sou Alarico, ou eu sou João, eu peguei nome de Ataúfo, para ninguém repetir os nomes, tá bom? E eu queria, gente, que vocês fizessem a mesma coisa que eu tô fazendo agora. Fazem um pequeno vídeo de 10 minutos no máximo a respeito desse personagem e postem no nosso grupo no Facebook para que todo mundo pudesse assistir e colocar alguns comentários a respeito. Não a respeito se ficou bom ou ficou ruim a apresentação, porque nós todos não somos os youtubers para fazer uma coisa fantástica, mas sobre o conteúdo daquilo que vocês vão dizer. Eu acho isso muito interessante, tá? Por favor, tentem fazer isso até a nossa próxima aula, que vai ser dia 7, tá bom? Eu vou terminar de gravar esse vídeo e eu vou colocar a lista dos nomes para vocês. Não é todo mundo que ainda está no grupo. Por favor, gente, todo mundo entra no grupo e, por favor, fazem as tarefas, porque a tarefa, gente, ela, além de chamada, ela vai valer nota, porque é um modo de eu poder avaliar vocês, pelo menos nesse bimestre. Se, gente, não continuar ao vivo, bimestre que vem, então o semestre inteiro vai continuar desse jeito e se vocês não fizerem as tarefas, vocês vão ficar sem nota e vão ser reprovados. Então, por favor, eu acho que as minhas tarefas não são difíceis. Não precisa ter uma câmera, não precisa ter um computador massa para gravar. Basta celular, tá bom? Com o celular, 10 minutinhos, fala a respeito. E mais um pedido, gente. Eu sei que todas essas pessoas vocês acham no Wikipedia, mas não usem só Wikipedia, tá bom? Faz uma pesquisa mais profunda, por favor. Coloque uma coisa interessante para que os colegas de vocês achem interessante a personagem, para que eles fiquem interessados no período, tá bom? E eu acredito que vou ficando por aí. Boa noite para vocês e até a próxima. E dia 7 a gente se vê, ouvir online e conversa a respeito dos outros textos. Vou passar os outros textos para vocês. Eu vou dar uma pesquisada para que esses textos sejam em português e como a gente não vai poder mais fazer xerox dos textos que eu tenho, talvez a gente vai acabar mudando alguma coisa no nosso cronograma, tá bom? Um abraço a todo mundo e até mais. Tchau, gente!